Bom, meus irmãos, nós vamos seguir com os discursos de Jesus. Nós estudamos o Sermão da Montanha e aprendemos o que são as bases do cristianismo. Depois disso, nós estudamos o Jesus diante do Sermão da Montanha e entendemos por que a opção pelo cristianismo é a opção correta, por que Jesus é o Messias. E agora, depois a gente estudou os milagres de Jesus, de forma que nós conseguimos aprender um pouco da geografia e da história que é relatada nos evangelhos. E agora, preenchendo essas lacunas, a gente está estudando os discursos de Jesus. Nessa sequência de estudos dos estudos de Jesus, nós passamos por alguns discursos. Sempre Jesus falando com algumas pessoas. Na nossa primeira mensagem, Jesus falou com aqueles que se dispuseram a se tornar seguidores de Jesus. Para eles, Jesus fez alguns alertas. Olha, não é fácil não. Vocês vão me seguir e no caminho vocês vão ter dificuldades. É preciso ter disposição de coração para colocar o cristianismo como a primeira coisa na vida de vocês. Tem que ser a pedra angular, sabe? Aquela coisa em cima da qual todas as outras são decididas. Depois disso, Jesus encontra com Nicodemos. No encontro com Nicodemos, um ponto-chave muito importante, é impossível entender o cristianismo sem entender esse discurso de Jesus com Nicodemos, que é a percepção da necessidade de um novo nascimento. Porque o cristão, ele é diferente do judeu, porque ele muda o jeito de enxergar as coisas. O judeu permanece esperando o Messias terreno, o Messias que venha vencer os inimigos concretos da nação de Israel, né? Os inimigos materiais da nação de Israel. Mas nós acreditamos que Jesus Cristo é o Messias porque ele veio reinar espiritualmente. Jesus Cristo veio trazer um reino espiritual, veio nos mostrar que as coisas que realmente importam são as coisas espirituais. Por isso que esse reino não tem fim. Desse jeito, Jesus Cristo fala que é importante que então você morra para o mundo e nasça espiritualmente. É importante esse novo nascimento que é na água e no Espírito. É preciso se lavar do velho pecado e é preciso nascer agora espiritualmente, para que as coisas espirituais façam sentido a partir de então. Então, Jesus Cristo de novo trazendo à tona a necessidade para abrir os olhos da fé, os olhos espirituais, o nascimento espiritual. Depois disso, nós tivemos um discurso de Jesus. Na verdade, Jesus nem estava ali no meio, né? Os discípulos de João Batista tentaram fazer ciúme em João Batista, porque Jesus Cristo estava fazendo muito sucesso. E João Batista nos ensina qual é o nosso lugar na igreja. Nosso lugar na igreja, nosso lugar no exército de Deus é um lugar de trabalho. Nós somos chamados para trabalhar e para servir. Mas quem brilha? Quem brilha é sempre Jesus. Nós somos chamados para ter luz própria? Não. Nós somos astros reflexivos, né? A luz de Jesus bate em nós e ilumina o mundo. Nós somos a luz do mundo não por produzir a nossa própria luz, mas por refletir a luz de Jesus. Então é importante sempre tentar diminuir a nós mesmos e tentar deixar que Jesus floresça em nós. Por isso que o velho homem tem que ser cada vez mais mortificado e o novo homem cada vez mais construído à imagem e semelhança de Jesus. Depois disso, com Levi, que era um cobrador de impostos, um publicano, que Jesus chamou para o seguir. Outro nome de Levi é Mateus, o livro que a gente está usando para fazer essa sequência de estudos majoritariamente. Mateus, junto de outros cobradores de impostos, fazem um almoço, um jantar comemorativo, e Jesus está lá no meio. E as pessoas começam a apontar: nossa, se Jesus fosse mesmo Messias, ele sabia que estava no meio de pecadores, cobradores de impostos, prostitutas. E Jesus Cristo nos chama a atenção que Jesus veio para salvar quem precisa de salvação. Quem precisa de salvação? Todo mundo, mas tem gente que acha que não precisa. Tem gente que acha que está certo, que é correto, que é honesto, que não tem mácula na sua história. Essas pessoas que se acham corretas não estão à disposição, a salvação não está à disposição delas. É preciso convencer-se do pecado, perceber-se pecador, para só então ter acesso ao perdão dos seus pecados. Não é possível arrepender-se se você não se considera pecador. Jesus Cristo diz que ele é um médico que veio para os doentes. Quem precisa do serviço da igreja são os pecadores. A igreja não pode dar as costas para aqueles que cometem pecados que às vezes nós achamos que são muito ruins, muito feios, horrendos, né? que merecem o nosso desprezo. Não, a igreja vem para abraçar e para buscar os pecadores. Quanto mais chafurdado no pecado a pessoa está, mais carente de Deus essa pessoa está. Depois, Jesus Cristo, já para os seus discípulos, os 12 que ele escolheu, e para os outros seguidores que ele está junto, Jesus faz uma sequência de ensinamentos
Vários pontos são abordados. De novo, ele traz à tona a situação do trabalho. Ele fala: vocês vão ser lançados como ovelhas para pregar para os cordeiros, né? Ovelhas para pregar para os lobos. Se fosse para os cordeiros, tá bom, né? Para pregar para os lobos. Então não é uma situação boa, não é trabalho do cristão buscar justiça para si mesmo. Nós deixamos a nossa justiça nas mãos de Deus. Jesus Cristo fala que nós somos embaixadores de Deus aqui. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, segundo o que ele falou para Nicodemos, nós nascemos de novo. E um dos jeitos de ganhar a nacionalidade é através do nascimento. Nós nascemos e agora somos cidadãos dos céus. Mas a gente está morando no céu? Não está. A gente continua morando aqui na terra. Então nós somos como pessoas em terra estranha, representando esse reino dos céus que Jesus Cristo inaugurou. Então é importante entender a importância disso, a responsabilidade do cristão como representante, embaixador de Cristo no mundo, para que então nós trabalhemos cada vez mais duro para poder apresentar para o mundo a imagem que nós devemos apresentar, que é a imagem de Jesus. Depois dessa primeira sequência de estudos, no nosso último mês, a gente fez essas seguintes. Com os fariseus, Jesus Cristo curou no sábado, desrespeitava algumas leis que os fariseus ficaram muito irritados com aquilo. E ficavam criticando Jesus Cristo porque estava fazendo aquelas coisas, desrespeitando o código de conduta, a lei que os judeus deviam obedecer. Mas Jesus Cristo nos mostra a importância da hermenêutica. Hermenêutica é a técnica de interpretação. Por quê? Porque a lei, ela é dura, né? A lei, ela não traz em si todo o necessário para a sua aplicação. É preciso uma técnica de aplicação da lei. Por que isso é preciso? Porque às vezes, gente, você tem direito a uma coisa e o seu colega tem direito a outra coisa. E esses dois direitos se chocam. Qual direito vai prevalecer? Então é preciso entender que alguns direitos, algumas leis têm uma posição maior do que outras. É preciso entender o que está por trás da lei. E Jesus Cristo diz que Ele é o princípio de interpretação da lei, porque Jesus Cristo é o Espírito da lei. Ele cita alguns exemplos no Velho Testamento, por exemplo, Davi, quando estava fugindo, ele comeu os pães da proposição, que não podia. Só os sacerdotes podiam comer, mas ele comeu. E foi responsabilizado por isso? Penalizado por isso? Não. Porque é sempre preciso fazer uma análise completa da conjuntura. Jesus Cristo disse que a lei não está aqui para judiar das pessoas. A lei estava aqui para ajudar o ser humano a agradar a Deus. A lei não estava para... O sábado, por exemplo, que é o dia do descanso. Por que a gente precisa de um dia de descanso? Para descansar. Está vendo que é uma coisa boa para o homem? Mas acaba que a tradição estava convertendo aquelas coisas boas que Deus deixou para o homem em dificuldades. E Jesus Cristo, então, nos mostra qual é o jeito certo de interpretar a lei, de interpretar o Velho Testamento. Depois disso, nós vimos Jesus conversando com a família dele. Vocês se lembram, bem no comecinho, Jesus Cristo estava com tanta coisa para fazer que ele não estava tendo tempo de comer nem de dormir. Aí o que a mãe dele falou? Quem lembra? Você está doido? Não, vocês vão ter que segurar esse homem, porque ele só pode estar doido. Ele não está parando para comer, para dormir, precisa descansar e não pode continuar nessa rotina do jeito que está. Por quê? Porque às vezes as pessoas não estão bem esclarecidas qual é a urgência e a prioridade que as coisas espirituais têm. Gente, olha, o mundo tem 7 bilhões de pessoas hoje. 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, deve estar caminhando para 8 bilhões de pessoas. Para você ter uma noção de quantas pessoas nascem por ano, num país igual ao nosso, mais ou menos só dividir por 70. Para o mundo, você tem que dividir por um número menor, porque tem muito país que ainda está com uma taxa de natalidade alta. Mas divide por 70 para fazer uma conta fácil. 7 bilhões dividido por 10 dá 700 milhões. Dividido por 7, 100 milhões. Então nascem mais ou menos uns 100 milhões de pessoas, um pouco mais do que isso, e morrem um pouco menos do que isso todo ano. São 100 milhões de pessoas, é a metade do Brasil que morre todo ano. Quantas dessas pessoas alcançaram o conhecimento, a percepção de que Jesus é o Salvador, e que o único caminho para não se perder, para não ter uma perdição eterna, é Jesus? Quantas pessoas? Será que todas essas 100 milhões de pessoas tiveram essa oportunidade?
Essa é uma coisa muito urgente, muito urgente. E Jesus Cristo tinha a urgência do seu trabalho clara para ele. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não têm. E esse texto ilustra bem a necessidade da gente perceber a urgência das coisas espirituais. Jesus Cristo ainda fala que os laços espirituais, ele usa esse texto para mostrar que os laços espirituais são laços para sempre, né? E chama a atenção da necessidade de nós nos amarmos uns aos outros. É importante que nós entendamos que os nossos irmãos da igreja são irmãos mesmo, né? Que os laços espirituais são laços mais fortes ainda do que os laços materiais que nos unem com a nossa família aqui da terra. Depois disso, Jesus Cristo, já para os discípulos perguntam a Jesus por que Jesus Cristo estava pregando por meio de parábolas. E Jesus Cristo nos mostra que as parábolas eram uma técnica em que o sujeito que escuta só vai ter a percepção que Jesus Cristo quer se ele estiver orientado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos ilumina e nos mostra o caminho a seguir, nos faz entender todas essas coisas. Agora, na última mensagem, Jesus Cristo falou a primeira parábola, foi a que nós falamos para vocês. A parábola do semeador. Um homem passava e jogava semente no lado do campo, um pouco caía na beira da estrada, um pouco caía em terreno rochoso, um pouco caía em um terreno que era bom, mas estava cheio de erva daninha, e um outro caiu num terreno bom sem erva daninha. O único que foi para frente foi o que caiu num terreno bom sem erva daninha. Todos os outros, alguma coisa atrapalhava. E Jesus Cristo nos mostra que é preciso que todas essas etapas sejam bem cuidadas para que a gente tenha o fruto esperado. Aqui, as sementes às vezes foram rejeitadas, aquelas que caíram na beira do caminho. Elas não entraram no coração da pessoa e foram levadas embora. Outras sementes entraram no coração, aquelas no terreno rochoso. Elas entraram, as pessoas acharam que era uma boa coisa seguir Jesus Cristo. Mas aí era preciso mudar. Elas não tinham um coração quebrantado, disposto a mudar. E aí, logo que vem a dificuldade, elas abandonam a mensagem que escutaram. Então é preciso ter convicção a ponto de abandonar as velhas práticas. Depois disso, algumas pessoas falam, não, está certo, a gente tem que abandonar, que a vida não presta mesmo, o jeito que eu estava tocando não está certo, eu preciso fazer diferente, eu vou abrir mão do controle da minha vida. E vou seguir esse caminho que Jesus Cristo me deu. O terreno foi arado. E aí, a semente que foi lançada germinou. Mas é importante cortar os nossos velhos vícios, as nossas velhas práticas. Às vezes você está interessado mesmo em seguir Jesus, mas você ainda fica agarrado com aquele vício que você tinha antigo. Às vezes você fica agarrado com aquele orgulho que você permanece com ele firme e agarrado no seu coração. Se você não cortar, não roçar essas coisas, a erva daninha que não foi roçada, ela cresce mais rápido do que a semente que Jesus Cristo colocou no seu coração. Ela cresce e abafa a semente. E a semente não vai para frente. Só se tudo isso for feito, a mensagem vai gerar os frutos que precisam ser gerados no ouvido do cristão. Essa foi a revisão de tudo que a gente falou até hoje. E hoje nós temos uma pequena parábola, que é a parábola do trigo e do joio e do trigo, que está em Mateus, logo na sequência, Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, depois do 33 ao 46. Eu vou ler para vocês. Essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Encerrou o discurso de Jesus. Depois disso ele segue contando outra parábola. Mais de tardezinha, Jesus Cristo sempre falando por meio de parábola, né? Os discípulos chegam em casa e falam: mas Jesus, o que o senhor estava querendo falar com isso? Lá no versículo 36. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo.
Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou um joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo o que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Pois bem, Jesus Cristo aplica a sua palavra aos nossos corações. Meus amados, essa parábola é uma parábola razoavelmente simples, mas de novo nós percebemos que Jesus Cristo nos diz que só com a iluminação e a orientação de Deus é que é possível compreender da maneira adequada o que ele fala por meio dessas parábolas. Nós temos aqui 2 semeadores, uma história com 2 semeadores. Quem eram os 2 semeadores? O diabo e o Filho do Homem, Jesus. Os 2 lançam sementes no campo. Há 2 intenções aqui disputando o mesmo campo. Jesus Cristo por diversas vezes falava que o reino de Deus, ele não se estabelece na paz, né? Ele se estabelece sob um ambiente de guerra, ele disputa o terreno. O terreno, o coração da humanidade, ele é disputado por Deus e por Satanás. Os corações estão sob disputa, e Jesus Cristo deposita as suas palavras de bondade no coração da humanidade, mas também o diabo deposita as suas. Então há 2 intenções disputando o mesmo campo. E é interessante que essa parábola aqui é uma parábola que é direcionada a quem? Vocês lembram da parábola anterior? Tinha semente que caiu na beira do caminho, tinha semente que caiu em terreno pedregoso, tinha semente que caiu em terreno que era bom, mas estava cheio de erva daninha. Mas as sementes que germinaram e cresceram foram só as sementes que caíram no terreno que estava preparadinho. Aqui, o que aconteceu com o joio? O joio foi abafado? Não, o joio não foi abafado. O joio torrou quando o sol veio porque não tinha raízes profundas? Não. A semente do joio foi roubada e levada embora? Não. Essa é uma parábola que direciona ao coração da igreja. Jesus Cristo aqui está falando daquelas pessoas que recebem a mensagem, aquelas pessoas que estão com o coração aberto e que recebem essa palavra vai germinar e vai brotar. Só que no meio da palavra correta de Deus, às vezes Satanás deposita confusão. Às vezes, coisas ruins também são depositadas e semeadas nesse coração disposto a fazer as coisas certas. E germina coisas ruins. Coisas ruins vão germinar. 2 semeadores estão disputando o mesmo solo que estava disposto e preparado para receber a semente. Só que são 2 sementes diferentes. Por vezes, elas têm as mesmas características, os mesmos elementos. Vocês percebem que há tanta igreja hoje, todo nome que vocês pensarem tem uma igreja diferente. Tem igreja que parece que tem nome de piada, né? Você já deve ter visto às vezes na internet, a gente vê um nome totalmente esdrúxulo, porque a multiversidade de nomes diferentes de igreja, para todo tipo de pensamento que vocês pensarem, para qualquer linha doutrinária que vocês puderem imaginar, tem uma igreja hoje para dizer que aquele caminho é o caminho certo. Há muita confusão, e às vezes essa confusão não é apresentada como um caminho ruim, às vezes é apresentada como palavra de Deus. Às vezes o coração está preparado para receber a mensagem de Deus, e Satanás deposita lá que tipo de semente? Uma semente que não tem nada a ver com a mensagem de Deus? Não, ele às vezes deposita uma semente que parece com a mensagem de Deus. Às vezes as coisas vêm travestidas de cristianismo. Às vezes as mensagens que são depositadas nos corações desses campos são mensagens que parecem de boa prática e de boa conduta cristã. As pessoas às vezes são enganadas
a seguir um caminho que não é o caminho correto, não é o caminho de Deus. Às vezes os mesmos elementos caracterizam aquela semente que está sendo depositada. E a gente tem que ter muita atenção. A lei é uma só, mas a hermenêutica é plural. O jeito de interpretar a Bíblia varia. Existem várias técnicas de interpretação da Bíblia. Já que a técnica muda, às vezes a semente que confunde o coração da igreja e gera um fruto errado, foi qual? Às vezes foi o próprio texto bíblico interpretado de maneira diferente. Daí o cuidado que nós sempre devemos ter no estudo da palavra de Deus. É preciso sempre mirar no exemplo de Jesus, que dizia que ele era o espírito da lei. Tem uma técnica que é antiga, eu sempre tento usar ela. Quando eu não sei qual que é o caminho a seguir, na vida prática, na vida cotidiana, eu fico pensando, gente, mas se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Eu consigo imaginar Jesus fazendo isso? Se eu não consigo imaginar Jesus fazendo aquilo, é porque não deve ser. Mesmo que eu não tenha um argumento teológico bom para fundamentar minha posição, mas se eu não consigo ver Jesus fazendo aquilo, é porque eu não me sinto autorizado a dizer que esse é o caminho certo também. Às vezes o cristão ele fica angustiado por ver as coisas boas acontecerem e querem acabar logo com as coisas ruins. Mas a gente tem que ter paz no coração para entender que quem está no controle de todas as coisas é Deus. E algumas vezes na história, gente, a comunidade cristã de uma região foi totalmente exterminada. Mataram todos. Só que se esses cristãos deram um bom testemunho, às vezes os netos daquelas pessoas ruins que mataram essas pessoas descobrem aquele testemunho e depois mudam o coração e essa nação de novo se volta para Deus, porque Deus está no controle da história. Às vezes nós ficamos muito focados na nossa vidinha, que é curta, né? Nós vivemos aí 50, 60, 70, 100, 120 anos, mas o que é 120 anos ao longo de toda a história da humanidade? Isso não é nada. E às vezes a gente afobado resolve tentar pegar as rédeas da história para defender o cristianismo com as nossas próprias mãos por meios às vezes não cristãos. É preciso ter serenidade para entregar sempre nas mãos de Deus a decisão sobre o que deve ou não deve acontecer. Tentar sempre seguir os exemplos de Jesus. Sempre os exemplos de Jesus. Pois é, isso é para mostrar para vocês como essas duas sementes que vão ser depositadas, às vezes são de difícil discernimento. É difícil dizer o que é uma semente que Jesus Cristo plantou e o que é uma semente que não foi plantada por Jesus, que foi plantada pelo maligno. Se as duas sementes são diferentes, vão nascer duas plantas diferentes também. Mas é só você ver que planta que nasceu para então poder tirar essa planta dali. Mas às vezes no começo essas plantas são indissociáveis. O joio e o trigo eram extremamente parecidos, muito parecidos, muito parecidos. É possível diferenciar? Às vezes a pessoa podia conseguir. Os discípulos até pensam, os trabalhadores do campo falaram para o mesmo, não, então deixa a gente ir lá e limpar, arrancar o joio do trigo. E o chefe da seara falou que era para ir lá e limpar então? Ele falou, não, espera, porque se vocês tentarem limpar agora, vocês vão arrancar um punhado de trigo achando que era joio. Porque eles são muito parecidos, e às vezes vocês vão punir inocentes, vão tirar coisas que estavam certas, achando que estavam erradas. Como que dá para reconhecer o que então era errado? Pelos frutos. Vocês se lembram como que a fé é reconhecida? A fé se reconhece por meio das obras. As boas obras testificam a fé que está no coração. Vocês se lembram que lá quando a gente começou a estudar o Sermão da Montanha, eu tinha dito que Jesus Cristo criticava os fariseus porque eles faziam uma religião de fachada. Eles eram muito preocupados com as obras, mas o coração era um sepulcro caiado, era cheio de podridão e de morte, de fedor. O coração não tinha sido transformado. Aí Jesus Cristo diz que veio trazer uma religião que muda o homem de dentro para fora. Ou seja, o coração vai ser transformado. Mas isso quer dizer que as obras então não são mais importantes? Não. O coração se transforma para que o externo se transforme coerentemente. As obras também vão ser importantes e são elas que vão atestar que aquela fé no meu coração é uma fé verdadeira. É por meio das obras
através dos frutos é que nós podemos reconhecer que estamos no caminho correto. Olha a obra que você diz, o caminho que você está seguindo, as suas práticas. Imagina, Jesus ia fazer isso aqui que eu estou fazendo? Compara. Se o seu caminho é condizente com o que se espera que Jesus fizesse, pois bem, você está seguindo, dando frutos que refletem a imagem de Jesus para o mundo. Mas se não, não é assim. Você não está no caminho correto. Jesus Cristo aqui usou o exemplo do joio e do trigo, porque como é que ele diferenciava o joio do trigo? Quando a semente brotava e dava o fruto, a espiga do trigo era bem diferente da espiga do joio. Aí dava para separar direitinho. Porque quando eles eram novos, não dava para perceber a diferença. Então é importante esperar o fruto, para que depois nós possamos saber se esse caminho é o caminho certo, ou se não é o caminho certo. 2 destinos vão acontecer, cada destino para um fruto diferente. Se o seu caminho de cristianismo redunda em frutos coerentes com o que Jesus faria, se você está com trigo germinando no seu coração, você vai para o céu e vai receber o seu galardão e vai ter vida eterna. Mas se você não gerou os frutos esperados, se a semente que está depositada no seu coração está cheia de vícios e de problemas, está te ensinando um caminho errado, você infelizmente vai ser ceifado, amontoado em feixe, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para ser queimado. Jesus Cristo nos orienta a cuidar, atentar para os nossos caminhos, para perceber se esses caminhos são os caminhos do cristianismo mesmo. Se nós estamos refletindo a imagem de Jesus para o mundo, ou se essa semente que está germinando no nosso coração não era a que devia germinar. 2 destinos. Apesar dos dois terem começado juntos, as sementes foram depositadas juntas, eram sementes muito parecidas, mas o destino não vai ser muito parecido, o destino vai ser muito diferente. Mas apesar de 2, nós temos quantos juízes? 1 juiz. O jeito mais afoito de todo cristão, então, é de querer ser o juiz e de decidir o que está certo e o que está errado. Não, aquele caminho daquele meu irmão está errado, a gente vai expulsar ele da igreja. Não, aquele outro, aquele está errado, não vamos nem conversar. Você vê na calçada, vamos atravessar a rua para o outro lado, que aquele povo lá, aquele povo acredita naquela doutrina ali, ó. Aquele pessoal de lá, eles não usam véu. E aqueles outros lá, aquele pessoal lá que é fofoqueiro, que não tem mais condição. Então a gente tem um ímpeto de subir na cadeira de juiz, que é uma coisa difícil de controlar, né? Difícil de controlar. O nosso trabalho é de tentar identificar se os nossos frutos são os frutos que Jesus espera de nós mesmos. Porque se não forem, nós devemos corrigir o nosso caminho e procurar acertar. Mas não exercício de juiz. Essas pessoas que viram que tinha nascido joio dentro da igreja, no campo, elas queriam ir lá e cortar o joio. Mas o mestre disse, não vai, porque vocês vão cortar coisa boa junto. Vocês vão cortar algum trigo junto. Às vezes vocês acham que estão certos em tudo, mas às vezes tem um detalhe que vocês estão errados. Então deixa para que Jesus seja o juiz e julgue. Essa parábola também é uma palavra de tolerância e de confiança de que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. O exercício da tolerância é uma mensagem que nós devemos continuamente pregar para o ambiente evangélico brasileiro, que nós temos partido muito para o enfrentamento. Mas a mensagem que nós temos aqui hoje é de que nós não devemos ser coniventes com as coisas erradas. Nós devemos ter sinceridade no coração de continuamente tentar ver se os nossos caminhos estão certos ou errados. Se você julga que o caminho do seu irmão está errado, você deve orientá-lo em amor. Nós não devemos ser coniventes, que essa é uma mensagem errada de tolerância que a gente escuta muito pelos movimentos mais progressistas no Brasil. Hoje há uma cultura disseminada de que todos os caminhos levam para Deus. Mas não levam não, vocês lembram? Lembram as 2 sementes? As 2 sementes deram fruto, e foi coisa boa, e foram para o céu e deu tudo. Não. Só as sementes certinhas que foram para o céu. Só as que deram bons frutos é que foram recompensadas.
aqueles que não deram bons frutos foram queimados. Então é responsabilidade do cristão, quando ele acha que está no caminho correto, de orientar o seu irmão. Mas nós devemos continuamente evitar a violência que nós percebemos às vezes, às vezes do próprio evangelicalismo. Às vezes entre igrejas evangélicas a gente cria um rancor. Às vezes dentro da mesma denominação. Vocês acreditam? Tem gente que não conversa com o pessoal da outra igreja. Não, que é pessoal da rua tal, eu não converso. Eles é muito esquisito. Ou tem gente que não conversa com gente dentro da mesma igreja, que dentro que é pessoal que senta do lado esquerdo, não gosta deles não, eles é muito esquisito. Não converso com eles. Está vendo? São coisas tão pequenininhas que às vezes a gente acha que as pessoas estão erradas e quer cortar. Vamos cortar esse pessoal? Não, não é assim. Nós devemos ter a cultura do amor. Jesus Cristo nunca foi conivente com as coisas erradas. Nunca, nunca. Mas ele não fechava as portas para a conversão. Ele deixava sempre as portas abertas e tinha sempre uma orientação para aqueles que estavam seguindo um caminho errado. Porque se uma pessoa segue um caminho não ortodoxo, um caminho que eu acredito que não está levando para o céu, o meu papel de amor é de dar um bom exemplo, gerar bons frutos e orientá-lo, na medida do possível, para que ele acerte. É preciso ser tolerante, não violento, mas também sem ser conivente com esses outros caminhos. O papel do cristão, então, é de ter zelo. O papel do cristão é de ter zelo de liderar esse movimento. Nós devemos orientar essas pessoas que carecem de orientação, sempre com sinceridade de coração. Às vezes nós nos enganamos. Às vezes a gente sabe que não é para ser daquele jeito, mas a gente faz de conta que não sabe. É preciso ter o coração sincero, entregar sinceramente 100% do coração para Jesus e tentar fazer as boas obras que refletem a mudança do interior sinceramente. É preciso sinceramente se dispor a sofrer por Cristo. E é preciso sinceramente entender o outro que segue um caminho diferente, como uma pessoa que também precisa de Deus. Exercer continuamente o juízo de valor. Será que o caminho que eu estou seguindo é o certo? Todo dia, gente, porque é muito fácil a gente se enganar. Eu tenho essa dificuldade, eu sempre tive. Quando eu era mais novo, nossa, mas eu era difícil. Eu não sei como é que meus professores me aguentavam, porque eu achava que eu estava certo sempre. Nossa, eu estou certo. E às vezes a gente está errado. Às vezes uma continha boba, eu estou fazendo uma conta lá, meu resultado deu 1. O pessoal acha que matemática não mente? Não, mas meu deu 1 e o professor deu outro. Não, professor, a senhora está errado, tem que ter um erro aí. Não está, é desse jeito. Não, mas não tem lógica eu ter errado. Não, mas você fica aqui a conversa, de repente um trem que era mais, eu pus um menos lá, e um erro bobo. Mas a gente tem tanta certeza, né? Tanta certeza. É preciso deixar o coração maleável para o trabalho do Espírito Santo de Deus sempre. Vocês se lembram? A gente tem que movimentar-se ao sabor do vento. E vocês se lembram que no grego a palavra para vento é a mesma para o Espírito, né? Jesus Cristo diz que a gente, depois de nascer de novo, tem que estar atento para a voz do Espírito, que é ela que direciona a nossa nau. Agora, se você ficar fechado demais, tampar o ouvido e fazer eu estou certo. Não, a gente tem que ter sensibilidade, sempre flexibilidade para tentar escutar o que Jesus Cristo quer falar para a gente. Sempre fazer juízo de valor. Eu estou no caminho certo, Jesus? Me orienta. Nesse ponto aqui eu não sei o que eu faço. Me mostra como é que eu vou fazer. Porque com sinceridade de coração a gente vai produzir bons frutos. E Jesus Cristo então vai dar um bom resultado final para todos nós. Jesus Cristo, então, aplique a sua palavra de novo aos nossos corações.